Como deve ser o culto a Deus? É lógico, o culto a Deus tem liberdade, a gente pode fazer o que a gente quiser. Se é para Deus, aleluia, glória a Deus. É assim? Não. A Bíblia diz que o culto a Deus tem regras, né? E as regras, elas são estabelecidas bem claramente. Então, primeiro princípio. Eu vou ser meio rápido, são 4 princípios só, porque hoje nós temos a Santa Ceia, tá certo? Né? Então, 4 princípios. Primeiro deles, o culto com ordem e decência é um mandamento do Senhor. Entendeu? A Bíblia diz que o culto tem que ter ordem e decência. E não é uma sugestão. Paulo não sugeriu assim, eu queria dar uma dica para vocês, o ideal seria que tivesse ordem e decência. Se vocês quiserem, se vocês sentirem no coração. Não. A Bíblia é clara. Deus, Paulo, eu só usei Coríntios 14, só. Mas tem muitos outros textos, né? Que não dá para falar tudo num dia só. Mas eu usei só a palavra de Coríntios 14, porque em Coríntios 14, apesar de Paulo estar falando bastante em relação aos dons, mas o coração da mensagem aqui desse 14 é a ordem no culto, né? Porque ele fala dos dons, mas ele cita os dons como, por quê? O pessoal estava usando os dons para trazer desordem no culto, para fazer um culto bagunçado. E aí então ele vem, e aí ele explica sobre os dons, mas o fundamento principal aqui desse 14 aqui, 1 Coríntios 14, é a ordem no culto, é o culto com decência, é para botar ordem. Ele trouxe essa mensagem ao povo de Coríntio para explicar a eles que um culto não pode ser de qualquer jeito. Tem regras, entendeu? Tem regras. E é uma ordem. Ele veio e trouxe uma determinação para esse povo de Coríntio como que deveria ser o culto. E então ele fala... Tudo, porém, 1 Coríntios 14, 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Decência e ordem. 1 Coríntios 14, 8 e 9, pois também se a trombeta... Veja bem, que o que estava trazendo desordem no culto, na igreja de Coríntio, eram os dons. Então ele explica como é que devem ser os dons na igreja. Então ele diz assim, pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que se falassem ao ar, né? Que o povo de Coríntio orava em língua, todo mundo junto, a igreja toda orando em língua, e tal, e tudo junto. E aí, o que acontece? É uma bagunça, porque ninguém sabe o que está falando, a pessoa que está falando não sabe o que está falando, quem está ouvindo também não sabe, entendeu? Fica todo mundo com cara de tacho e a igreja não é edificada, né? Não. Quem vai dar, se a trombeta não for, o som da trombeta não der uma ordem certa, né? Se eu como líder da igreja não der uma ordem clara para os irmãos como que tem que fazer, os irmãos fazem da maneira errada, cada um faz do jeito que quer, né? E aí? Eu vou reclamar do que depois, né? Então, veja bem claro aqui, apóstolo Paulo repreendendo, reprovando esse negócio de ficar orando em língua, todo mundo junto na igreja. Reprovando claramente. Olha aqui, 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar um indouto é um novo convertido, né? ou incrédulos, né? Não dirão porventura que estáis louco? Né? É uma pergunta, mas é uma pergunta afirmativa, né? Então, reprovando, né, esse estilo da igreja de Coríntio, né? Porque na verdade, o povo de Coríntio, o que acontece? Tinha uma ala do povo de Coríntio que se intitulava os espirituais. Isso não tem na Bíblia, mas eu li em livros de história, que se intitulavam os espirituais. E não era toda a igreja de Coríntio que apoiava muito esse negócio de orar em língua, todo mundo junto. Era essa ala dos espirituais. Entendeu? Era esse povo. Então, é por isso que tinha essa bagunça, por causa dessa ala dos espirituais. Então o apóstolo Paulo veio para trazer ordem ali, para ensinar o que era um culto com ordem. 1 Coríntios 14, 27 a 29. No caso, presta bem atenção aqui, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e que haja intérprete. Prestou atenção? Se alguém for orar em línguas na igreja, tem que ser 1
ou 2, no máximo 3. E tem que ser um por vez. E tem que ter intérprete. Tem que ter intérprete. Aí o versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Não tem intérprete, fica calado. Se tiver intérprete, pode falar até no máximo 3, mas tem que ser um por vez. Você viu que a igreja tem ordem? Né? Então pastor, mas a maioria das igrejas que eu conheço fala em língua, todo mundo falando em língua. Irmãos, eu não sigo a maioria das igrejas que você conhece, eu sigo a Bíblia. Irmão, tem muito mais engano por aí do que você possa imaginar. Muito mais, você não faz ideia. Tem muito mais engano por aí nas igrejas evangélicas do que você possa imaginar. Entendeu? Então vamos ler de novo aqui o texto, que é bem claro. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3. E isto sucessivamente que haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou quanto muito 3 e os outros julguem. Para esse crente moderno, que ninguém pode julgar, que julgar é só Deus que pode julgar, aqui é bem claro, julguem. Mas tem uns crentes modernos que são meio lisos, são espertos. Eles falam assim, não, mas tem que julgar a profecia, não pode julgar o profeta. Irmão, não tem como separar a profecia do profeta. Se eu julguei a profecia e digo, essa profecia está errada, quem que errou? O profeta. Eu já julguei o profeta. Não tem como separar a profecia do profeta. É a mesma coisa. Entendeu? Como que eu vou julgar? Não, a profecia está errada, mas o profeta ele é uma bênção. Não. Se a profecia está errada, o profeta errou. Quem errou foi o profeta. Não tem como separar, não tem como julgar um e não julgar o outro. Não. A profecia sozinha, o que ela é? Ela não é nada. Quem é alguma coisa é o profeta que soltou a profecia. Não tem como separar. Então aqui, ó. Tratando-se de profeta, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Agora tem mais uma coisa aqui. Ele ainda fala, tratando-se de profeta, falem 2 ou 3, dando a entender aqui que 3 é uma exceção. Que a regra é no máximo 2. 3 é uma exceção. Isso dá a entender isso aqui. Né? Então o que acontece? Quem são os profetas? Os 3. Hoje teve uma exceção aqui. 3 profetas aqui. Né? O 3 pregador hoje aqui. O Ricardo falou a respeito do dízimo. Eu estou ministrando a mensagem e depois de mim vai vir um antes para ministrar a Santa Ceia. Mas é uma exceção. Não é regra, é raro isso aqui. Normalmente é 2. Né? Um abre o culto, né? E o outro ministra a palavra. A regra é essa. Entendeu? Quem é o profeta? Eu não estou dizendo que toda vez que a Bíblia se refere ao profeta, está se referindo ao pregador. Mas na maioria das vezes que a Bíblia se refere à profecia, ele está se referindo à pregação da palavra, viu? Viu? Tá certo? Ele está se referindo à pregação da palavra. Entendeu? E fale um por vez. Né? Amém? Olha aqui, ó. 1 Coríntios 14, 32 a 33. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Entendeu? Se alguém se acha profeta, ele tem que saber se dominar. Não existe esse negócio, o Espírito me tomou e eu agora fiz uma bagunça aqui, mas foi Deus. Entendeu? O cara, o Espírito Santo tomou ele. Aí ele faz uma bagunça aqui, quebra metade das cadeiras. Entendeu? Aí fala, olha irmão, o negócio é o seguinte, você tem 100 reais por cada cadeira, você quebrou 10, vai ter 1.000 reais para você pagar. Não, pode cobrar de Deus, foi ele me tomou. Quer dizer, com esse entendimento, ninguém é mais responsável por nada. Entendeu? Deus é que é responsável por todos os seus erros, você pode fazer o que você quiser, e Deus é responsável. E você não é responsável por nada, você não responde mais por si, né? Entendeu? Não. Quem não responde por si é quem está possesso. Quem está cheio do Espírito é mais lúcido. Se você é um cara lúcido, se um dia você ficar bem cheio do Espírito, você terá uma lucidez muito maior, a sua lucidez vai aumentar. Quanto mais cheio do Espírito, Deus é lúcido, Ele não é trevas que vem para trazer confusão. E outra, se o próprio Deus deu uma ordem para você ter ordem de decência, Ele vai te tomar para fazer indecência. Ora mais, ora as bolas. Isso é ser ridículo demais, né? Não é não? Deus, Ele dá uma ordem para você fazer o culto com decência. Aí o Espírito toma o irmão lá e faz o irmão fazer uma indecência. Mas peraí, Deus está se contradizendo. Deus não se contradiz, irmãos. Se Deus diz que o culto tem que ter ordem e decência, Ele nunca vai tomar um irmão para fazer bagunça na igreja. Não. O irmão se levantou e começou a fazer desordem na igreja, foi o diabo, não foi Deus, porque Deus não faz isso. Entendeu? Então olha aqui, ó. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão.
Por que ele está dizendo Deus não é Deus de confusão? Ele já falou que o culto tinha que ter ordem. Agora ele mesmo vai fazer a confusão. Entendeu? E sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso aqui é uma regra para todas as igrejas dos santos, não é para A ou B. Não aqui é Assembleia, não aqui é Resgatar, não aqui é Quadrangular, não. É para todas as igrejas dos santos, essa é a regra. Entendeu? É a palavra de Deus. Agora, para encerrar essa parte. 1 Coríntios, lembra? Qual que é o princípio que eu estou ministrando aqui? O culto é uma ordem, o culto com ordem e decência é um mandamento do Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 37 a 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, por que ele está falando aqui profeta ou espiritual? Porque tinha essa turma dos espirituais lá, né, que eu já falei. Né, que a Bíblia não relata, mas eu li em livros de história sobre essa turma lá em Coríntio que era considerada os espirituais. Então eles eram desenfreadamente nos dons, tudo eles diziam que era o dom, que eles eram cheios do Espírito, e os dons dele acabava fazendo uma bagunça na igreja, entendeu? E aqui ele diz assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Prestou atenção? Reconheça ser mandamento do Senhor o que você escreveu. O que ele escreveu? Ele estava escrevendo aqui. Esse texto aqui está quase no final do capítulo. O que ele escreveu no capítulo? Ele está falando do quê? Ele está falando da ordem na igreja. Da decência na igreja. E aí, para encerrar, o mais forte é isso aqui. Lembra que eu sempre prego aqui. Se você oferece um culto a Deus e Deus não receber, o diabo vai receber. Porque não existe um outro terceiro. Só tem ou Deus ou o diabo. Não tem uma terceira opção. Se Deus não recebeu, o diabo recebe para ele. Por quê? Se Deus não recebeu, o diabo vai ficar feliz. Ele vai falar, para mim serve. Né? Então, não existe nada neutro no mundo espiritual. E olha o que diz aqui, o versículo 38. E se alguém ignorar, será ignorado. Se alguém ignorar o quê? O contexto, aqui a ordem de Deus, que a decência é um mandamento do Senhor. Se alguém ignorar, será ignorado o quê? Se alguém não seguir essas regras, Deus não recebe o culto. Se Deus não recebe o culto, quem recebe é o capeta. Pastor, mas então tem muita igreja evangélica aí fazendo o culto aí, que quem está recebendo é o capeta. Irmão, quero repetir. Eu não quero saber disso. Eu não sigo muita igreja evangélica, eu sigo o que está na palavra. E os historiadores também, que ajudam também a gente a compreender a palavra. Por quê? Tem muita gente fazendo coisas aí nas igrejas evangélicas, que são coisas aí de 30, 40, 50 anos para cá, entendeu? Que em toda a história da igreja, em todo o Velho Testamento, nunca se praticou. São